Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Dicas do Rafa. Nesse vídeo aqui vocês podem fazer as comparações aí devidas a respeito desses headsets da OSI, o GH100, 210 e 300. Veja todas as diferenças entre eles e qual vale mais a pena aí para você. Você vai ver todos os detalhes da minha experiência em relação a eles e as principais diferenças entre eles. Sem mais delongas, vamos lá. Bom, de referências iniciais, eu vou começar aqui pelos valores que eu paguei nesses headsets. O GH100 eu paguei cerca de R$70, o 210 eu paguei cerca de R$100 e o 300, GH300 no caso, né, eu paguei R$140. Então eu vou fazer este review aqui baseado no custo-benefício em outros headsets também que tem hoje em dia aí por essas faixas de valores. Começando aqui pelo modelo GH100 e os pontos positivos dele e os pontos negativos ao mesmo tempo. De pontos positivos, eu diria que as espumas e a parte aqui da headband é confortável, as espumas são confortáveis, porém ele exerce bastante pressão aqui. Então eu fiquei desconfortável principalmente utilizando com o óculos e principalmente a longo prazo. Assim, de primeiros 30 minutos, 1 hora, eu não senti desconforto nenhum, mas utilizando por um período maior do que esse, eu já comecei a sentir mais pressão aqui na minha cabeça na parte das earpads. E em cima, por exemplo, como o Astro A10, eu não senti ele pesando, pressionando a minha cabeça, mas aqui nos ouvidos eu senti bastante pressão. Eu acredito que se deva à sua estrutura dele. Ele é muito rígido, diferente das outras duas versões que são mais maleáveis. Ó, ele até consegue ser um pouco maleável aqui, mas as outras são muito mais maleáveis e ele é bem rígido. O plástico dele é resistente, mas ao mesmo tempo essa resistência torna ele frágil, porque ele é muito rígido. Então qualquer tipo aí Então dependendo do tipo de envergadura que você for utilizar aqui, ele vai te dar essa sensação de que pode quebrar a qualquer momento. Dos três modelos, o GH100 é o que menos tem ajustes para você fazer aí no headset. Ele não tem ajustes angulares aqui na rear pads, ela é bem fixa, você consegue ajustar aí no máximo 3, 4 graus. E na parte de altura aqui, ele tem cerca de 2 cm, 2,5 no máximo. E a envergadura dele não é muito e ele exerce bastante pressão quando você coloca assim. Diferente de outros headsets que você consegue fazer bem mais facilmente isso daqui. Ou seja, o que torna ele desconfortável nesse sentido aqui é principalmente na parte das earpads. De demais pontos da estrutura física dele, o microfone não é removível e ele não fica mudo quando você faz o flip aqui para baixo e para cima. O mudo dele fica no controle, fica nos 3 modelos na verdade, a opção de mudo, você vai mutar sempre pelo controle. Todos eles vêm com cabo de nylon com cerca de 1,50 m a 1,80 m de comprimento. Na versão GH100, ele é ligeiramente mais fino do que o GH210 do que o GH300. Mas nada assim relevante que seja impactante o suficiente para você dizer: oh, nossa, ele é muito inferior na questão do cabo aqui. Ele tem um bom cabo de nylon e as suas entradas aqui são banhadas em ouro. Ele tem entrada P3 e a entrada USB seria para ligar os LEDs que ele tem aqui. O GH100 e o GH210 têm os LEDs em cores fixas, no caso vermelho. Não tem software para os dois, pelo menos eu não encontrei nenhuma instrução na caixa e nem no site da OSI. O software é apenas para a versão GH300. Agora partindo para a estrutura física do GH210 e basicamente a do GH300, eles são praticamente idênticos, apenas diferenciando 3 detalhes aí eu diria. O primeiro detalhe, no GH300 você consegue controlar os LEDs nas laterais, você consegue colocar ele RGB e você consegue configurar via software. O GH210 fica fixo no LED vermelho e não tem software para você controlar isso. Você não consegue nem desligar pelo controlezinho que vem aqui no cabo do headset GH210. Já o GH300 você consegue inclusive desligar o LED pelo controle. A segunda diferença se transmite aí na qualidade de saída de áudio desses headsets, o GH210 e o GH300. O GH100 eu diria que é inferior aos dois modelos. Ele é inferior aí na parte de médios, graves, agudos. Você tem uma experiência, vamos dizer assim, ok em relação ao seu custo-benefício. Pagando R$60, R$50, você não vai esperar muito no headset. Mas se a gente subir um pouquinho aí, cerca de 30, 40 reais, dependendo dos preços que você encontrar, vale muito mais a pena você pegar o GH210, você vai ter uma experiência melhor, tanto na experiência de conforto quanto na experiência de saída de áudio. Continuando, em relação à saída de áudio dos dois headsets, o GH210 e o 300, no 300 você tem a saída 7.1. E que na verdade seria o destaque dele, por assim dizer. Se você deixar ele sem a 7.1 habilitada, ele fica com um estéreo tão ruim quanto o GH100 ou necessariamente pior do que o GH210. Então se você quiser ter uma experiência de áudio legal com o GH300, você deve instalar o software da OSI e utilizar ele na versão 7.1, na versão que eles disponibilizam dele para a utilização.
O GH210, como um áudio estéreo, ele é ok também, ele é melhor do que o 100 e não chega a ser tão inferior aí com o GH300. De terceiro ponto diferencial, o GH210, ele não fixa o microfone aqui de jeito nenhum. Eu acredito que seja um problema dessa unidade que eu peguei mesmo, porque o GH300, eles são, como eu disse antes, idênticos. Então o microfone do GH300, ele fixa aqui bem, não fica caindo, etc. Já o dos 210, daqui um pouquinho, se vocês verem durante o vídeo, caso ocorra, daqui um pouquinho ele vai começar a fazer isso daqui para baixo, sem eu nem mexer, sem nada do tipo. De última diferença física entre o GH210 e o GH300, eu diria que o GH300 tem uma saída de áudio muito mais potente do que o GH210. Eu diria que isso se deve ao 7.1. Enquanto eu estou utilizando o GH300 no volume máximo, eu sinto as caixinhas de som estremecerem aqui nos meus ouvidos. Já o GH210 eu não tenho essa sensação. Ambos têm uma altura de volume ótima, o som vaza um pouco, mas não chega a pegar no microfone. Mas quem estiver do seu lado vai ouvir o que você está escutando. As espumas de ambos os 3 microfones fazem uma boa vedação. Você consegue ficar imerso aos áudios que você está escutando, seja músicas, pessoas narrando alguma coisa ou simplesmente jogos. Para a captura de áudio, eu diria que o GH300 é o que mais se destaca. Como ele tem a versão 7.1, capricharam um pouquinho mais na captura de áudio dele, do microfone dele também. E você tem recursos para você melhorar essa captura de áudio via software e você consegue inclusive também personalizar o seu áudio. São alguns tipos, bem pouquinhos, principalmente em relação, por exemplo, ao microfone da Blue Yeti, que tem diversos modos para você personalizar a sua voz, deixar ela mais diferenciada, mas mesmo assim já é um pouquinho mais aí para você brincar com os áudios com o seu headset e com a galera. Aqui ficam os testes comparativos de captura de áudio de ambos os 3 modelos para você verificar aí qual é o melhor. De longe, eu diria que o GH300 é o que mais transmite qualidade de áudio, principalmente pelo seu filtro de anti-ruído. Mas ambos os 3 microfones, pelos testes que eu fiz, eu vou ver na edição final ainda, provavelmente eu vou dar um ganho de volume neles. Eles me saíram muito baixo aqui na captura de áudio deles. Muito bem, esse é um teste de captura de áudio com o GH100. Então, como ficou o áudio para vocês, testando 1, 2, 3, agora vamos para o próximo modelo, o GH210. Nesse momento eu estou fazendo a gravação com a captura de áudio do headset, o AOC GH210. Como ficou o áudio aí para vocês falando nisso, testando 1, 2, 3, testando 1, 2, 3. Bom pessoal, agora esse daqui é o teste de captação de áudio do GH300 da AOC. Então, como ficou o áudio aí para vocês, testando 1, 2, 3. De considerações finais, pessoal, eu diria que o GH210 e o GH300 são as versões mais equilibradas e mais assertivas de você comprar. O GH100 não vale muito a pena, principalmente em relação ao seu custo-benefício e principalmente em comparação com seus irmãos maiores. Por mais ou menos 30 a 40 reais você já consegue pegar o GH210, que é muito mais confortável, maleável, tem estrutura física melhor, qualidade de som melhor também e um microfone removível. Então assim, com certeza o GH100 não vale a pena em relação aos outros 2 modelos. Já em relação aos 2 modelos, o GH210 e o GH300, comparando entre os dois, eu diria que é bem discutível a diferença de preço e o que você ganha em relação ao custo-benefício de ambos os microfones, de ambos os headsets. Por um lado, no GH210, eu, na minha opinião, acho que eu tenho um áudio estéreo mais equilibrado. Porém, no GH300 eu tenho um som mais alto que consegue ser equilibrado com a versão 7.1 ativada, lembrando disso, que no som estéreo dele não fica legal, fica bem baixo, fica uma qualidade muito inferior ao esperado. Então com o GH300 com o 7.1 ativado, eu diria que você tem uma qualidade de áudio um pouquinho superior em relação ao 210, que pode até ser um pouco justificável, a diferença de 40 reais em relação a ambos os modelos. Caso você encontre uma diferença de 100 reais entre eles, eu diria que não justifica a diferença entre o GH210 e o GH300. Se você ver pouca diferença, mire aí no GH300. Se você ver muita diferença entre os dois, mire aí no GH210, que vai ser uma opção razoável para você ter aí em casa em custo-benefício ou em custo baixo. Em questão de saída de áudio, seria isso, e em questão de estrutura física, eu diria que esses 2 headsets, o GH210 e o 300, se equiparam em alguns modelos da Havit. Os modelos são bem parecidos, uma parte aqui lateral é de metal, outras partes aqui são de courino, a parte de cima é emborrachado.
É até um detalhe negativo aqui desses headsets. Ambos eles têm as borrachas das earpads em courino, porém aqui em cima é uma borracha de qualidade claramente inferior. Ela aparenta que vai se desgastar muito mais rapidamente do que as de courino. E apenas complementando de outros modelos parecidos com a sua estrutura física, nós temos o Havit, o H2005 ou 2015, a estrutura física é praticamente idêntica, e também o vídeo recente aí que eu trouxe, o headset da Pichau, o Atria P852. A parte física deles são bem parecidas, mas os outros dois modelos eu diria que são superiores em relação a esses dois da OC. E sugestão final, eu diria para você revisar aí alguns headsets, como por exemplo o Quantum 100 da JBL ou o HyperX Cloud Stinger S2 Core. Eles colocaram um nome muito longo e eu não tenho certeza se eu decorei, mas o vídeo vai estar aqui também para você escolher um dos dois aí para revisar entre esses dois modelos e esses modelos aqui da OC que eu te passei. Caso esse vídeo aqui tenha ajudado você e você decidiu comprar um desses headsets da OC, os meus links de afiliado vão estar na descrição do vídeo, caso você queira me dar uma forcinha aqui também. Não se esqueça de se inscrever no canal para ver outras reviews bem práticas e rápidas como essa aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!